Católicos em Missão. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a Semana Santa, esse momento de grande fé, de grande devoção, de meditação sobre o mistério da paixão e morte de Jesus, que a nossa igreja celebra a cada ano e que tem uma grande participação das pessoas. A Semana Santa começa agora, no próximo domingo, domingo de Ramos e da Paixão, e termina no domingo que vem, desse domingo a 8, com a grande festa da Páscoa, centro da vida e da liturgia cristã. A festa da Páscoa é a grande festa cristã e toda a nossa vida de igreja gira em torno desta festa. Por isso, então, nós temos esse tempo mais ampliado de preparação, que é a Quaresma, e esse tempo um pouco mais denso, mais intenso, que é a Semana Santa, que nós vamos celebrar de maneira mais intensa, como eu já disse, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Para nós entendermos bem o significado da Quaresma, é preciso, contudo, que nós pensemos sobre esse tempo maior que nós estamos celebrando, que é a Quaresma. A Quaresma, como nós dissemos no último programa, e vocês têm ouvido, com certeza, nas comunidades de vocês, nas igrejas que vocês participam, é esse tempo forte de conversão e de reconciliação com Deus e com o próximo. É preciso eu estar em sintonia com Deus, mas também com os meus irmãos e irmãs, com aqueles que convivem comigo cotidianamente, para eu poder celebrar bem a Páscoa de Cristo. Afinal, como nós vamos ver daqui a pouco, a Páscoa significa passagem, significa vida nova, e é preciso sempre então nós renovarmos no nosso coração esse sentimento de amor, de vida, esse sentimento que foi nos ensinado por Jesus Cristo, porque só assim, de fato, nós teremos uma Semana Santa. E na Semana Santa nós temos uma liturgia que é a liturgia oficial da igreja, aquilo que a igreja pede que nós celebremos, mas temos também importantes acontecimentos da devoção popular. O nosso povo manifesta o seu amor a Deus, a sua fé, a sua devoção, através de procissões, celebrações, que também ajudam e são muito importantes na nossa vida de igreja, na nossa vida de fé. Então nós vamos pensar um pouquinho sobre cada uma dessas celebrações. Um costume que vem desde a antiguidade e que nos chama muita atenção é o costume que existe em algumas comunidades de se cobrir as imagens, de ser um tempo silencioso, um tempo onde nós vamos sentir uma certa ausência dos santos, dos ícones da nossa fé. Esse cobrir imagem, esse tempo mais silencioso é justamente para nós podermos nos concentrar na festa, na celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus. O mistério pascal de Cristo é o ponto essencial da vida cristã. Por isso, então, toda a nossa atenção, toda a nossa vida deve estar voltada para esse mistério que nós celebramos. Vamos então ver um pouco sobre cada uma das celebrações que acontecem durante toda essa semana. A Semana Santa começa então no domingo, com a celebração do Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos é aquela celebração quando nós lembramos Jesus que entra triunfante em Jerusalém e é reconhecido como Rei dos Judeus. Os evangelistas nos contam que Jesus, ao chegar em Jerusalém, foi saudado pela população com galhos de árvores, folhas de palmeiras. O povo gritava, Hosana ao filho de Davi. Então, o Domingo de Ramos é esse domingo em que nós celebramos Cristo entrando triunfante em Jerusalém. A liturgia do domingo ela é composta de duas partes. A procissão de ramos, que pode ser omitida, dependendo do local, o horário da celebração, que é uma pequena procissão quando nós lemos esse evangelho, e depois nós temos o relato da paixão do Senhor, que é já na igreja, quando a missa está acontecendo.
Então, no domingo que inicia a Semana Santa, nós já temos então uma síntese, uma visão daquilo que nós celebraremos durante toda essa semana. É muito importante então a nossa participação nesse domingo. Os ramos são justamente para nos lembrar essa saudação a Jesus que é o Rei da nossa vida, ou que deve ser o Rei da nossa vida, que entregou-se totalmente por amor de nós. Então a celebração de Ramos é a celebração que abre as festividades da Semana Santa em preparação para a grande festa que é a Páscoa de Jesus Cristo, celebrada através do Tríduo Pascal. Na segunda, na terça e na quarta-feira, não existe uma liturgia específica mais significativa. São dias que têm a sua liturgia própria, a celebração da Eucaristia pode e deve acontecer, mas aliado à liturgia da igreja, nós temos nesses dias procissões que vêm da devoção popular do nosso povo. Então é a procissão do depósito do Senhor dos Passos, a procissão do depósito de Nossa Senhora das Dores, e geralmente na quarta-feira nós celebramos a procissão do encontro. Maria que encontra com seu filho Jesus no caminho do Calvário. Essas procissões, essa devoção popular, nos ajudam muito a celebrar a nossa fé, porque nós percebemos que o nosso povo, seguindo Cristo que carrega sua cruz, acompanhando Maria, sua mãe, que participou da sua dor, e vendo o encontro dos dois, também caminha rumo à Páscoa definitiva. Nosso povo é um povo caminheiro e que percebe que Deus se solidariza com ele, que Maria, como mãe de Deus e nossa mãe, é aquela que nos acompanha na nossa jornada cotidiana e que diante das dificuldades da vida, Deus sempre está conosco. Os santos sempre nos ajudam e são modelos para nós de quem ou daquele que persevera na fé, daquele que acredita até o fim, daquele que sabe que a última palavra é a palavra de Deus, que não nos abandona nunca. Então, na segunda, na terça e na quarta-feira, nós temos então essas procissões, essas liturgias, estas celebrações que falam muito para nós da fé no nosso povo. Na quinta-feira, inicia o momento mais importante da vida da igreja. É o início do Tríduo Pascal. A celebração que inicia o Tríduo Pascal é a celebração da noite. Normalmente, de manhã, na igreja catedral das dioceses, nós temos a chamada Missa da Unidade. É quando o bispo, reunido com o seu clero, celebra a renovação das promessas sacerdotais. A comunidade de fé celebra também a sua vocação sacerdotal, porque todos nós que somos batizados somos profetas, sacerdotes e rei. Então nós não podemos esquecer dessa missão sacerdotal da comunidade de fé. É nessa missa da manhã também que o bispo abençoa o óleo dos catecúmenos e o óleo que será utilizado para a unção dos enfermos e consagra o óleo do crisma, que será utilizado nas celebrações do sacramento da confirmação, do sacramento da crisma, nas ordenações presbiterais e episcopais. Esse ano, nossa diocese vai viver um momento ímpar da sua história. Nós teremos a ordenação episcopal do Monsenhor José Carlos no dia 25 de maio, na Catedral, às 16 horas. Então, a cabeça do Monsenhor José Carlos será ungida com o óleo do crisma, que foi abençoado na Quinta-feira Santa. Lembrando que, por aquela unção, o Espírito de Deus, então, vai acompanhá-lo durante toda a sua vida e seu ministério episcopal. Então, de manhã nós temos essa missa, que é chamada Missa da Unidade, ou Missa do Crisma, e à noite nós temos nas diversas comunidades e paróquias da diocese e de todos os lugares, a Missa da Ceia do Senhor. É a celebração conhecida por nós como a celebração do lava-pés, quando nós, como igreja, abrimos o Tríduo Pascal. A festa da Páscoa é uma festa tão importante que nós celebramos esta festa durante 3 dias.
O Tríduo Pascal começa na quinta-feira e termina no domingo. E aí, nesses 3 dias, de maneira intensa, nós vamos celebrar a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Na missa da noite, nós temos a celebração, onde nós celebramos a instituição da Eucaristia e o mandamento novo. O Evangelho é aquele do lava-pés, onde Jesus lava os pés dos seus discípulos e nos convida também ao serviço, a colocarmos uns diante dos outros como servidores. Só assim, pelo serviço aos irmãos, é que a nossa vida ganha sentido, é que a nossa vida de fé pode e deve caminhar. Se não for no serviço e no amor ao próximo, nossa vida cristã não tem sentido. Então é preciso nós nos empenharmos sempre e cada vez mais em servir os nossos irmãos e irmãs. É a missa do mandamento novo. Jesus, o Mestre, se coloca a serviço dos seus. Lava os pés dos seus. Então é a missa do serviço, a missa do amor, a missa do mandamento novo, a missa da instituição da Eucaristia. Na segunda leitura da quinta-feira, nós temos o primeiro relato eucarístico da ceia que Jesus celebrou com os seus discípulos. E aí nós vemos Jesus que, por amor de nós, se faz pão, se faz vinho, para chegar ao coração de toda a humanidade. Jesus, então, institui o Santíssimo Sacramento, presença dele no meio de nós. Terminada a celebração da missa, nós temos a transladação do Santíssimo. O Santíssimo, a espécie eucarística, é levada numa pequena procissão pelo padre ou pelo missionário leigo que estiver celebrando para uma capela devidamente preparada para isso, onde a comunidade fará uma vigília. Nós lembramos aquela passagem do Evangelho em que Jesus vai ao Monte das Oliveiras e reza, e vigia, e pede aos seus discípulos que vigiem com ele. Nós, como discípulos de Jesus, também naquela noite vigiamos com ele. Então, o Tríduo Pascal, nesses 3 dias, é dividido assim. Da quinta-feira à noite até a sexta-feira à tarde, nós temos a comemoração da paixão do Senhor. Começa com a ceia e termina com a paixão na celebração das 15 horas da Sexta-feira Santa, que nós vamos ver daqui a pouco. Esse é o primeiro dia do Tríduo. O segundo dia do Tríduo começa à tarde de sexta-feira e vai até a tarde de sábado. A igreja celebra o mistério da sepultura de Jesus. Nós pensarmos a ausência, a falta que Cristo faz na nossa vida. E do sábado ao cair da tarde até o domingo, nós celebramos o terceiro dia do Tríduo, que é esta grande festa pascal, a vigília pascal, a celebração da Páscoa, é a vida que vence a morte. Então nós temos esses 3 dias do Tríduo. E agora estamos na Sexta-feira Santa, quando nesse dia a igreja celebra a ausência do Senhor. A única celebração litúrgica desse dia é a ação litúrgica das 3 horas, quando nós temos a liturgia da palavra, a adoração da cruz e a distribuição da comunhão. Então a igreja se reúne em torno da palavra de Deus, em torno do mistério da paixão e morte de Jesus, para vermos o grande amor que Deus tem por nós. Nessa celebração também acontece o beijo da cruz, como nós conhecemos, é quando nós, venerando a cruz de Jesus, lembramos que a cruz tornou-se para nós sinal de vitória. Foi pela morte de cruz que Cristo alcançou a ressurreição. Depois nós temos a distribuição da Eucaristia, que foi consagrada na Quinta-feira Santa. Nesse dia também nós temos festas e devoções populares importantes. Geralmente as comunidades rezam a Via Sacra, lembrando os passos da paixão de Jesus, e à noite geralmente nós temos o sermão do descendimento, algumas encenações, lembrando o grande mistério e o amor de Cristo.
Nesse tempo a igreja fica em silêncio, não se abre a igreja para adoração, é preciso nós sentirmos a ausência de Cristo, não se celebra os sacramentos somente para as pessoas que estão no seu leito de morte, que pode se dar o viático, que é a última comunhão, ou a unção dos enfermos. E na noite de sábado, a noite da grande vigília, nós temos a celebração mais importante, o cume da festa cristã, que é a vigília pascal. É a grande vigília quando nós celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, quando nós celebramos Jesus vencedor. Né? A Páscoa, ou vigília pascal, a vigília pascal, melhor dizendo, ela é aquela grande celebração do sábado, quando nós temos 4 partes nesta celebração. A liturgia da luz, que é a bênção do fogo novo e o acendimento do círio pascal, lembrando que o amor de Cristo é como aquela luz que se consome por causa de nós. A liturgia da palavra, quando nós temos as leituras que vão lembrar a história da salvação. A liturgia batismal, quando nós batizamos os catecúmenos, aqueles irmãos e irmãs que pedem a Deus, a igreja, o batismo e o ingresso na vida de igreja. E, por fim, a liturgia eucarística. E no domingo nós celebramos a Páscoa. Páscoa é uma palavra que vem do hebraico, que significa passagem, e lembra a passagem do povo pelo Mar Vermelho, saindo da escravidão para a vida de liberdade, e que para nós cristãos adquire um novo sentido, celebrando a ressurreição de Cristo, a passagem da morte para a vida. Então é a nossa vida que acontece a partir da vida de Cristo, a nossa vida que ganha um novo significado a partir da ressurreição de Cristo. Então, amados irmãos e irmãs, sintetizando, esta é a Semana Santa, estas são as importantes celebrações que nós temos nesses dias. E Candidez, aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania.